Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Meus amigos, nós estamos no dia 20 de maio de 2024, na cidade de Franca, né? E com a permissão de Deus, nosso Pai, aqui com mais um Evangelho online, né? E como é de costume, todas as segundas-feiras, né, nós iniciamos a nossa reunião com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né, meus amigos? E para isso eu quero convidar a nossa amiga Solange, que vai fazer a leitura de uma página para nós. Boa noite, Solange. Seja Boa bem-vinda, noite, minha amiga. Boa noite a todos. Solange hoje vai fazer a leitura para nós, meninos espirituais. É isso, né, Solange? Isso. Para aumentar. Certinho, meu bem? Certo. Podemos começar? Pode. Então, vamos. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera, senão, o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nasceste e onde estivesse longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e porque a união integral esteja tardando. Não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Caminho, Verdade e Vida, lição 51, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Solange. Nada. E agora, meus amigos, vamos para a nossa oração. Vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos, trazendo a mensagem que nos ampara, que nos conforta, que nos esclarece, que é a mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Pedimos o amparo, a proteção para o expositor dessa noite, que o nosso amigo seja amparado, iluminado, para que ele possa nos transmitir tudo que ele preparou com tanto amor, carinho, que ele tem para com a nossa doutrina. Por isso, oremos a prece do João de Deus. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida que me agasalha. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho.
Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E antes de convidarmos o nosso expositor da noite, vou convidar a nossa amiga Odília para que ela possa fazer para nós a leitura de um fragmento do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. E vamos mais a uma oportunidade e uma leitura necessária, né? Com a verdadeira propriedade, né, Odília? Isso. Só aumente aí um pouquinho, Tânia. Um pouquinho. Deu. Isso. A verdadeira propriedade. Item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àqueles que se julgam como os melhores títulos para possuí-lo. Direis, porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão perdidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com o prejuízo de outrem. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato, não são a miúde inúteis as preocupações que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, portanto, se Deus não quiser que ela lhe vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista compensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho, quando deixar a terra. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E assim seja. Obrigada, minha amiga. Não por isso, Tânia. Vamos agora, então, convidar o nosso amigo Jean, né? Esse trabalhador da doutrina, esse menino estudioso que está sempre aí estudando, né? Pesquisando e trabalhando em prol da doutrina. Jean, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que nós possamos ter uma noite de aprendizado. Que Jesus realmente possa nos iluminar. A proposta da noite de hoje é falar um pouquinho sobre as leis morais na sociedade, né? Entretanto, antes de a gente começar a falar especificamente sobre as leis morais, é importante que nós entendamos que a doutrina espírita, ela é uma ciência filosófica e demanda
de nós e de todo aquele que queira entender a doutrina espírita um estudo aprofundado, um estudo minucioso, muitas vezes até no silêncio, na própria casa. E aí, principalmente, nos grupos de estudos, porque a troca de experiência, a troca de entendimento vai nos enriquecer cada vez mais em relação a essa ciência que, a meu ver, ela é muito nova. O espiritismo ainda, mesmo no movimento espírita, nas casas espíritas, ele ainda tem sido uma novidade. Digo isso em relação à nossa região, no qual a prioridade de estudo ainda tem sido o Evangelho e só o Livro dos Espíritos. As outras obras fundamentais, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, elas muitas vezes são até desconhecidas. E assim, essa ciência espírita, ela tem seus dois primeiros livros basilares, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que às vezes a gente estuda só para trabalhos mediúnicos, mas ele fala da parte prática da doutrina espírita, ele fala da retirada do a superstição e misticismo da doutrina espírita, que muitas vezes nós encontramos ainda no movimento espírita. Então é muito interessante, a gente sempre está retomando a questão do nosso conhecimento, porque qualquer assunto que nós venhamos falar na casa espírita, nós precisamos ter uma base profunda, uma certeza no nosso coração de que aquilo ali já é uma verdade, porque eu já estou vivenciando aquilo. Não é porque só está escrito nos livros, mas sim porque eu já estou vivenciando. Então, para nós, a existência de Deus, bom, justo, misericordioso, em todas as virtudes infinitamente potencializadas, na existência dos espíritos, na comunicabilidade com esses espíritos, na minha influência neles, encarnados e desencarnados, na pluralidade das existências, que é a reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, seja a forma que for. Então, esses princípios devem estar bem consistente em nosso conhecimento para que nós possamos nos conduzir bem. E quando nós vamos falar de leis morais, nós vamos falar um pouquinho de sociedade. Então, esses conhecimentos, eles devem interferir, ou melhor, eles devem guiar a nossa percepção sobre tudo o que acontece na sociedade. E, às vezes, em alguns determinados momentos, a gente esquece desses momentos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, essas obras, elas vêm falar quem sou, de onde venho, para onde vou, que são perguntas que foram feitas durante muitos e muitos séculos, e agora nós que temos as respostas, muitas vezes nós não fazemos bom uso dela. E fazer bom uso dela é colocá-la em prática no decorrer da nossa existência. Nós sabemos que Deus é único, que nós temos um princípio material que dá origem a tudo que é material até o nosso corpo perispiritual. E nós temos o princípio espiritual que dá origem ao ser espiritual que nós somos. Porque eu não tenho um espírito, eu sou esse espírito. Até na forma de nós falarmos, ela denota se eu estou estudando ou não. E todos nós somos espíritos perfectíveis. Nós iremos evoluir querendo ou não. O máximo que nós conseguirmos é ficar estacionados. E seremos responsabilizados por isso. E aí depende de cada um. Porque nós temos uma questão que a gente aprende desde o comecinho, né, na doutrina, que nós temos o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio que ele vai se despertando no decorrer da nossa existência. Desde o momento que eu fui criado e começo a ter consciência da minha existência, do ser que eu sou, do ambiente que eu sou influencio, eu sou responsável pelos meus atos. E esse livre-arbítrio, ele se amplia cada vez mais a partir do momento que eu adquiro conhecimento, seja ele qual for, das ciências naturais, ou dos conhecimentos morais, mas também da minha transformação moral, porque nós somos criados simples e ignorantes.
Ignorantes em relação às leis, às realidades, principalmente do mundo espiritual. E simples, porque nós não temos ainda a razão, o entendimento dos porquês da vida, dos porquês da lei. Nós não temos a certeza da lei. Mas na condição que nós nos encontramos, nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos de provas e expiações, espíritos que já fomos exilados por sermos rebeldes, segundo a orientação da lição provas e expiações, lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando em sua divisão didática, ele inicia a obra falando dos princípios básicos da doutrina espírita. E nós não podemos esquecer que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. As questões do corpo não é uma preocupação nossa, ela é apenas reflexo do ser espiritual que nós somos, a nossa conduta moral perante a sociedade. Nós passamos de diversos reinos, né? De vários reinos aí, nos tornamos um ser nominal, espírito, com a capacidade de nós desenvolvermos essa inteligência, e ajudar na cocriação do universo. Esse é um dos objetivos da encarnação. No nosso caso, provas e expiações, pergunta 132 do Livro dos Espíritos, é ajudar na cocriação do universo. E como eu ajudo na cocriação do universo? Na minha conduta diária. E lembrando sempre que para o espírito, pensamento é tudo. E às vezes a gente esquece que nós somos um ser espiritual, que nós somos um espírito. Nesse momento eu estou encarnado. Amanhã eu posso estar desencarnado e vice-versa. E a influência, ela tem uma via de mão dupla. Ela acontece de lá para cá e daqui para lá. E de encarnado para desencarnado. Nós temos uma classificação muito interessante que Kardec dá para os tipos de espíritas, né? Porque lá no Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma classificação muito interessante dos tipos de espíritos que nós possuímos no nosso movimento. Os espíritos imperfeitos, que veem mais de fatos e compreendem mais a filosofia, admiram a parte moral, mas não praticam. Aqueles espíritas exaltados, que em primeiro momento vamos fazer tudo, confia em tudo demasiadamente, não passa nada pelo crivo da razão. Então, qualquer novidade que aparece, vamos colocar no movimento espírita, vamos publicar como uma verdade, sem uma reflexão abalizada na razão e nos sentimentos, que nos chama a atenção por meio das nossas intuições sobre ser verdade ou não. Não passa pelo crivo das obras fundamentais. Nós temos também os espíritas que o são sem saber, que já praticam o bem, que já têm a noção dos princípios básicos da doutrina espírita, mas não colocam a doutrina como prioridade, mas tem alguns princípios como verdade. Nós temos os espíritas ainda, os experimentadores, né? Vamos experimentar, vamos testar isso na casa espírita, vamos testar aquilo, sempre trazendo novidades, sendo que ainda a maior novidade é o espiritismo, como eu disse no início. O espiritismo, ele é desconhecido. Nós, às vezes, ficamos muito presos a apostilas. Admiro quem fez o trabalho de apostilas, acredito que é muito interessante, cada grupo tem uma realidade, mas a gente percebe que a apostila, às vezes, ela nos tira a oportunidade de ter contato com a base, com aquele esforço que Kardec teve num período tão curto, já numa fase na qual era considerado já idoso, com 54 anos, há quase 2 séculos. E os verdadeiros espíritas, que além de admirarem a parte moral, a aceitam, a compreendem, as suas consequências e colocam em prática. É esse espírita que nós temos que buscar ser, né? O verdadeiro espírita é aquele que esforça para dominar as suas más inclinações. E tão poucos se esforçam. E às vezes, para nós, espíritas ainda, nós vamos muito o que o mundo tem nos oferecido.
O que o mundo nos oferece ainda? O que ele vem oferecendo? É que nós façamos a mesma coisa de que o outro está fazendo. Então, se a sociedade me pede para julgar, minha sociedade pede para eu não ser indulgente, a sociedade pede para ficar nervoso no trânsito, ficar nervoso dentro de casa, não contribuir dentro de casa com minha esposa, com meu esposo, com meu companheiro, julgar a atitude do outro, ver o outro e não olhar para mim. Então, muitas vezes nós somos convidados a fazer isso pela sociedade. E nós conduzimos do mesmo jeito. Então, os programas de televisão são os mesmos, as notícias que a gente lê são as mesmas daqueles que não se voltaram para o mundo espiritual. Lá na lição No Homem no Mundo, ele deixa bem claro que nós podemos participar do mundo, mas sem pertencer a ele. Se algo me perturba, eu preciso tentar buscar algo que possa alimentar o ser espiritual que eu sou. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho algumas refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, lanche da noite, se deixar comer até de madrugada. Mas e para as questões espirituais? Quantas vezes eu faço a leitura do Evangelho na semana? Uma vez por semana? Essa orientação foi há 40 anos, quando eu estava reencarnando, quando Franca era menor que uma restinga. Hoje, onde nós temos a oportunidade de ter contato com espíritos muito inteligentes e que estão talvez em a última oportunidade de contato com esse planeta, talvez podemos ser um deles, nós estamos necessitando de ter um contato mais próximo do Evangelho segundo o Espiritismo e testemunharmos, sermos a figueira no vinhadeiro, que perante toda aquela vinha, apenas, às vezes, uma figueira se demonstra para toda a sociedade. E nós, espíritas, somos convidados a todo instante a dar testemunho. Hoje, ser espírita, pelo menos na cidade de Franca, te dá status. Você dizer que é espírita hoje não assusta mais as pessoas. Muito pouco. Hoje te dá status, porque nós temos uma bandeira chamada bandeira da caridade. E todo mundo acha que se você falar que é espírita, você é caridoso. É o primeiro julgamento que nós temos. Mas nós podemos até ser beneficentes. Agora, benévolo, eu não sei se todos nós somos. Porque a beneficência está em dar uma cesta básica, está em dar o supérfluo, está em dar as coisas materiais. Agora, a benevolência envolve comprometimento com as almas, comprometimento com o meio ambiente. E isso não se faz somente por bens materiais, e sim por minha conduta diária, no decorrer da minha existência. E aí, como é que eu estou em relação àquela lei, àquela orientação do Cristo, que é o nosso modelo guia? Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Eu tenho feito isso. Eu tenho cumprido com as minhas obrigações sociais, porque nós já temos contato com as leis morais e Jesus não veio destruí-las há mais de 3.000 anos. Então vamos imaginar que nós estávamos encarnados há 3.000 anos com Moisés. Nós já tivemos um contato com o monoteísmo. Depois com Jesus em vários momentos. Claro que nós nos perdemos. Ou melhor, eu me perdi com a minha vaidade, a minha pretensão, o meu orgulho, o poder, no período principalmente da era medieval. O Cristo ficou escondido para nós. Mas mesmo assim, existia uma centelha dele em nós. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. E esse Cristo veio nos mostrar, veio abrir a era do Espírito. E o Espiritismo veio esclarecer ainda mais esses ensinamentos por meio do seu apóstolo, que é o nosso querido Allan Kardec. Então, será que eu tenho me comprometido a dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus? E o que seria dar a César o que é de César? Muitas vezes é cumprir com as leis naturais. Leis naturais que nada mais são a repetição, podemos dizer assim, dos 10 mandamentos. Nada mais são do que aquilo. Só que Kardec faz o quê? Ele explica essas leis naturais. Porque as leis de Moisés, elas foram resumidas
né, em dois por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas Kardec retoma, porque parece que nós nos perdemos. Nós nos perdemos nessa orientação de Jesus. Nós ainda parece que precisamos voltar a rever novamente essas orientações, né? As leis naturais, que são muito claras na terceira parte de O Livro dos Espíritos, aonde nós temos o seu aprofundamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é muito interessante que a gente percebe primeiro com Herculano Pires, né? E depois com agora Cosme Massi, que tem feito um trabalho maravilhoso, e eu aconselho a todos que acompanhem, que pesquise tudo sobre Kardec num site chamado IPAK. Você digita ali qualquer palavra envolvida com o Espiritismo, porque a doutrina espírita é encontrada nas obras de Kardec. O restante pode ser uma ilustração. Mas as obras de Kardec são as obras que permeiam essa ciência espiritualista. Até mesmo as obras de Chico não são complementos da obra de Kardec. Elas podem ser qualquer coisa, menos complemento. Porque a obra de Kardec está completa. Ela está completa. Quando nós tivermos uma condição melhor, evolutiva, talvez venha outras obras. Mas não existe complemento. Existe ilustrações, enriquecimentos do que já existe na obra de Kardec. Vou dar um exemplo disso para ninguém ficar bravo comigo. Nós temos visto muita gente escrever obras sobre regeneração, planeta de regeneração, transição planetária. Vá na Gênese, geração nova. Kardec já falava isso há mais de 200 anos, quase 200 anos aí. Então, nós precisamos retomar Kardec para entender Kardec, para entender o Espiritismo. E, às vezes, tentar entendê-lo para vivenciar esses ensinamentos de Jesus, principalmente na sociedade. E quando nós vamos falar das leis morais, ou leis naturais, nós precisamos... Kardec vem, né, e ele detalha, ele coloca situações do dia a dia, e nós precisamos, pelo menos eu acredito, estudar Kardec. E quando eu falo de estudar Kardec, é estudar mesmo o pedagogo, esse espírito que provavelmente é da segunda ordem, que veio ser um auxiliar, podemos dizer assim, do Cristo, para trazer o Consolador prometido para nós, que é o Espiritismo, de uma forma mais clara. Então, ao estudar Kardec, quando eu digo não é o personagem Kardec, claro, nós devemos conhecer a história dele, mas o espírito Kardec que está perguntando. As perguntas dele são perguntas de mestres. Muitas vezes ele é chamado pelos espíritos na revista espírita de mestre. Por quê? Porque ele questiona os espíritos, e os espíritos chegam a falar, realmente, o senhor tem razão. Mas é um espírito que está ladeado a Jesus, que em combinação com o espírito de verdade, ele combinou com o espírito de verdade assumir esse compromisso moral. Então, a nossa responsabilidade, muitas vezes, de conhecer Kardec, de conhecer as suas perguntas, de ler pergunta por pergunta, com cuidado, auscultando a esse espírito que está perguntando, o que ele está perguntando para os espíritos. Entender essa pergunta, porque às vezes a gente passa a pergunta correndo. A gente não presta atenção no que ele está perguntando. A gente não presta atenção.
E aí, quando a gente vai estudar a lei de adoração, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de amor e de caridade, que são nada mais do que a repetição dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Então, quando nós vamos falar das leis naturais, de adoração, de liberdade, de sociedade, a lei de convivência, a lei de conservação, nós estamos repetindo o que Moisés falou de uma forma com que aqueles espíritos entendessem. Porque vamos pegar os 10 mandamentos e colocar lado a lado as leis naturais. São leis imutáveis. E aí eu preciso pensar, será que eu estou adorando a Deus? Será que eu estou me convivendo bem na sociedade? Será que eu estou agindo bem com a minha liberdade, com o meu livre-arbítrio? Será que eu estou fazendo bom uso do conhecimento que eu tenho na sociedade? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu posso ser considerado um homem de bem? Porque ali vem falar do homem de bem, do nosso compromisso perante o outro, perante a nós mesmos, perante aqueles que estão à nossa tutela. E aí é muito interessante. Nós estamos passando por um período agora de aprendizado com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E às vezes a gente não se sente responsável também por aquela situação. Mas o Cristo diz, lá no capítulo 13, versículo 1 a 9, do Evangelho de Lucas, quando ele vai falar da parábola da figueira seca, e não é aquela parábola onde ele seca a figueira, não é essa, a parábola é outra. Aonde ele veio um determinado fofoqueiro da época, pseudo-sábio, veio fazer fofoca para Jesus. Né? E Jesus, como veio acabar com a hipocrisia, em determinado momento, ele vira e fala assim, depois vocês leiam o item, eu estou só citando para vocês procurarem depois. Lucas, de 1 a 13. Procurar que ele vai contar uma história. Ele conta uma história que, em determinado momento, os galileus, eles tinham sido massacrados, outra população de outra região tinha sido massacrada, e aí Jesus diz para eles assim, vocês estão achando que vocês não têm responsabilidade nisso também? Que vocês são menos pecadores por isso também? Não, vocês também são responsáveis. Depois ele conta uma parábola para nos explicar da nossa responsabilidade. Porque às vezes eu sou uma figueira seca, eu sou uma figueira estrondosa, que todo mundo vê de longe, o orador que fala bonito, ou o passista que dá passe todo dia no centro, mas meu coração, minha língua está cheia de fel. Meu comportamento na sociedade é cheio de fel. Não é o caso de vocês, eu tenho certeza que não, mas quantos de nós ainda vai no supermercado, pega um bago de uva e põe na boca? Isso é roubo. Isso é roubo. Não é diferente daquele que rouba milhões. Eu, quando fico nervoso no trânsito, claro que vocês não ficam, eu fico. Quando eu buzino porque aquele está mais devagar, quando eu estou com o celular no trânsito, eu estou desrespeitando a lei dos homens, que é dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, que são as leis da sociedade. A lei de liberdade, eu tenho tirado a liberdade do outro, eu tenho me privado de conquistar mais liberdade, porque qual é o espírito que mais possui liberdade que nós conhecemos no nosso planeta? O que mais tem liberdade é aquele que mais tem responsabilidade. E qual é o que tem mais responsabilidade? Jesus. Jesus, governador do planeta Terra. É o que mais tem liberdade, é o que mais tem capacidade, possibilidade de visitar os outros mundos. Porque ele é o ministro de Deus. Ele é um dos ministros de Deus, responsável pelo planeta Terra. Então, as leis de Deus, os 10 mandamentos, e depois o resumo por Jesus e retomada por Kardec, por meio das leis naturais, nada mais são do que as leis. A decodificação das leis de Deus que estão na nossa consciência,
Aí você fala assim, mas e a ciência material, a ciência tal? Elas também são lei de Deus, porque tudo foi criado por Deus. Então, a ciência física, a ciência matemática, a ciência biológica, elas também fazem parte da lei de Deus. Porque foram criadas por Deus. E às vezes a gente não quer respeitar. Então, muitas vezes, nós ainda temos dúvida, né? Se eu devo ou não, no meu ato, que nesse ano nós temos eleição novamente no nosso país, que é uma responsabilidade imensa da nossa parte. Nós votaremos em prefeito e vereador. Nós temos, sim, como espíritas, saber se o fulano ele é a favor do aborto, ele é a favor das drogas, ele é a favor da prostituição, da apologia a gênero, e assim sucessivamente. Eu tenho que saber. E no meu caso, Jean, se ele for a favor do aborto, eu tô fora. Pode ser meu amigo da casa espírita. Se ele é, de alguma forma, desonesto, meu voto ele não vai ter. É o nosso compromisso social. Mas também dentro da rua. Como que eu me comporto na rua? Como que eu me comporto? Eu ando atropelando os carros? Porque às vezes não é o carro que me atropela, eu que atropelo o carro. Quando eu saio desorientado pelo mundo, preocupado com as coisas materiais e atropelo os carros. O motorista está até andando direitinho, mas eu estou atropelando os outros. Eu atravesso a rua onde não devo e acho que o motorista que é culpado. E eu que muitas vezes estou atropelando o carro. Então, nós espíritas precisamos ter um ponto de vista além do momento em que nós estamos vivendo. Nós somos seres espiritualizados. E não é de agora, é de outrora. O evangelho para nós é muito fácil, cala muito fácil no nosso coração. A decisão maior agora é eu colocar em prática essas leis naturais, essas orientações. E as leis naturais envolve e demonstra o verdadeiro e bom espírita. Porque o verdadeiro e bom espírita é aquele que não só compreende a doutrina, mas assente do fundo do coração, percebe, demonstra sua maturidade e coloca em prática, principalmente dentro de casa. Porque às vezes a nossa maior dificuldade é dentro de casa. Aqui nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite na casa espírita, para aquelas pessoas desconhecidas da sua vida, que você nunca viu. Você dá até abraço quando a pessoa vai no centro. Mas e dentro de casa? Porque é a nossa primeira sociedade. Eu abraço meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, aquele xureque que deitou, ficou dormindo com você a noite inteira. Você dorme, fala um bom dia para ele, fala, ô xureque, bom dia, você me aguenta aqui há 30 anos. E você, Fiona, você tá bem, dormiu, descansou, né? Então, assim, às vezes a gente brinca dessa forma para a gente guardar, porque às vezes a gente esquece as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos comprometemos com essas criaturas. Nós achamos que a reencarnação é um processo fácil. Não é, não. É um processo, muitas vezes, de luta contra o litígio. Porque para eu reencarnar como filho da Sônia, do Nalim, irmão da Rejane, foi necessário eu chegar para eles e implorar que eles me aceitassem na família. Que a gente combinasse, que eu combinasse de não trair mais, que eu combinasse de não falhar, que eu combinasse de ser um homem de bem, que eu combinasse de ser mais indulgente, mais afável, mais dócil. E que no momento em que eles passassem pela dor, eu não os abandonasse, que eu não agiria com indiferença. Então, a lei de Deus que está aí, ó, ensinada para nós de uma forma mais clara ainda, exemplificada por Kardec, no meio das suas perguntas incisivas, repetitivas às vezes, mas não sendo a mesma pergunta, ela é repetitiva, mas ela sempre tem uma conotação diferente. Olha, tentando pegar, brincando com as palavras, tentando pegar os espíritos pelo pulo, né, pelo susto. Kardec ia ali e falou, opa, mas e essa situação? E aquela situação? A situação da escravidão, a situação do pensamento, a situação da liberdade, a situação do meu comportamento no casamento, a minha percepção em relação à caridade.
minha relação comigo mesmo. Então, as leis naturais, que envolvem as leis materiais e as leis morais, elas são um auxílio para o nosso processo evolutivo, para que nós possamos nos desenvolver e dar saltos no processo evolutivo. E depende de cada um de nós. Às vezes, a gente ouve assim, não nesse caso, no dia de hoje, a gente pensa assim, nossa, eu gostaria tanto que o fulano tivesse ouvindo isso aqui. Mas o fulano precisava ouvir isso aqui. Não, sou eu que preciso ouvir. Eu, Jean, primeiro, que sou um instrumento nesse momento da espiritualidade amiga, dos livros, da orientação de Kardec. E nós que estamos nesse momento, nessa reunião. O outro, eu posso auxiliá-lo por meio da minha autoeducação. A partir do momento que eu cuidar de mim, no dia que eu me transformar, o meu neto, a minha neta, os meus filhos não vão mais entrar no supermercado e pegar uma bala e colocar na boca sem pagar. Não vai jogar o papel de bala no chão, porque ele vai entender que aquilo vai interferir do outro lado do planeta. O dia que eu entender que o meu pensamento está interferindo lá nas guerras do outro lado do Oceano Atlântico, eu vou mudar a minha postura. O dia que eu perceber que a árvore que eu não plantei na minha calçada está interferindo também lá no Rio Grande do Sul, em Brumadinho, em outros lugares que estão acontecendo catástrofes climáticas, aí eu estarei colocando a lei de Deus em prática. Então são pequenos gestos que nós podemos fazer de um dia para o outro. Qual é a minha dificuldade de plantar uma árvore? Existe grandes esforços? Não, não existe. Qual que é o esforço que eu tenho de, a partir de amanhã, sair mais cedo de casa para não ficar nervoso no trânsito, porque eu estou atrasado? E aí eu fico nervoso, vibro para o outro que está na minha frente, ele vai ter um dia péssimo porque eu estou vibrando negativo, porque ele é um pouco desequilibrado, só que ele não tem o conhecimento que eu tenho. Eu tenho conhecimento. Que culpa o profissional da saúde tem se eu não faço os meus exames periódicos e, de repente, o cálculo biliar aparece e eu tenho que correr num ambiente de urgência e emergência e aí xingo todo mundo porque a minha dor é maior do que todo mundo. Só que eu não me cuido. Eu sei que estou num corpo masculino e que depois dos 40 anos, 47 anos, eu tenho que fazer o exame de toque. Eu tenho que ir no proctologista. Qual é esse preconceito contra um dedo, se eu sou um ser espiritual? Um dedo que pode salvar esse corpo que eu sou responsável. Eu sou responsável por esse templo sagrado. Qual que é o problema de eu ir no médico que trabalha com a ciência criada por Deus e despertada pela inteligência do homem para fazer o exame de câncer, o Papa Nicolau, fazer o exame de mama? Qual que é o problema nisso? Então, assim, a gente, às vezes, nós colocamos muito longe a doutrina espírita. Nós pegamos o evangelho e colocamos ele muito... é difícil. É difícil. Eu preciso parar de fazer isso. E uma das coisas que nós precisamos fazer, que nos atrapalha muito, é parar de nos culpar. Errou. Acabou. Passou. Foi ontem. Se faz um minuto, se faz um segundo, foi ontem. Já plantou. Agora, o melhor que eu posso fazer é tentar consertar isso. Porque toda semeadura exige colheita. Só que essa colheita pode ser com dor ou com amor. Pode ser. Depende de cada um de nós. Então, até os nossos gestos que não são considerados falta de respeito com a lei dos homens, elas são computadas na nossa consciência. Porque a lei de Deus que está na nossa consciência, ela é justa, ela é inexorável, ela vê detalhes que a gente nem imagina. Por isso que hoje nós nos deparamos com doenças que a gente nem imagina. Onde saiu isso? Qual é a causa dessa situação? E quando você vai avaliar o quadro psicológico
daquele espírito que está passando por a prova daquela experiência, você não acha nada dessa encarnação, você vai falar, Deus é injusto. Mas nós que somos, nós sabemos, nós não cremos na reencarnação, nós sabemos que ela existe, nós vamos saber que de alguma forma eu falhei na lei de Deus. Que eu não lembro. Que mesmo que acontecesse, porque às vezes foi o bago de uva, a folha de alface que eu roubei lá na hortinha da casa na banca do Sr. José, eu acho que ele não viu. Mas ele viu eu roubando, não falou nada, mas ficou magoado, e eu o tenho como inimigo obsessor sem eu saber, por causa de um bago de uva, porque eu falhei com a lei de Deus. Às vezes, quando meu neto foi lá e destruiu alguma parte da escola, a diretora viu, não falou nada, mas ficou com raiva daquela criatura. E emitiu a ele fluidos negativos. E que ele, infelizmente, por invigilância, não tem a capacidade de neutralizar. Porque só o trabalho no bem que faz essa proteção, que inverte a polaridade dos fluidos negativos. Então, nós temos que rever o nosso posicionamento social, perceber se essas leis naturais estão sendo praticadas por mim, na sua íntegra. Eu tenho feito todo o bem possível para o outro ser feliz. Todo o bem. Vai ser um esforço muito grande. Porque a sociedade nos pede vingança, tortura, revide. O que a mão direita faz, a esquerda não. A esquerda deve saber para a sociedade. Então, são situações contrárias àquele que tem como modelo e guia Jesus. Porque quem tem como modelo e guia Jesus vai segui-lo. Só que para segui-lo, eu vou ter que ser obediente e resignado. E isso não quer dizer que nós vamos ter que ser tristes. Pelo contrário, nós temos que ser os seres mais alegres da rua. Sempre rir, sempre rir, sempre rir, como o Bozo falava. Vocês devem ser da época do Bozo também. Então, nós, espíritos, devemos sorrir sempre, até na dor. Tá doendo, mas tem gente pior do que eu e eu ainda vou servir. Eu tô com o pé quebrado, mas o Jerônimo Mendonça, ele nos orientava deitado, com esclerose múltipla. Então, nós, às vezes, não somos muito gratos, né? E aí vem a lei de adoração. Agradecer, pedir e louvar. Nós precisamos começar a fazer isso, agradecer e louvar. Obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa. Doutrina essa que nos liberta da ignorância moral, do nevoeiro da intelectualidade, que me tirou da era do homem velho, que se preocupava com as questões materiais, mas que utiliza as questões materiais para a minha evolução material, espiritual, mas também daqueles que estão ao meu redor. Essa doutrina que me ajuda a ampliar a minha família espiritual, porque reconheço nos outros os irmãos em Deus. A humanidade infinita, que nós não temos como mensurar a quantidade de espíritos que possuem todo o universo e que são criados todos os dias, porque nosso Pai permanece trabalhando. Que nós possamos colocar esses ensinamentos no nosso coração. E ao pensar sobre, quando nós estivermos tomando um banho de meia hora, a gente lembrar naqueles que não tomam banho nem de 5 minutos, porque não tem água para tomar. Quando a gente pensar em reclamar do calor, lembrar de plantar uma árvore na porta de casa. Eu moro na Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, na rua Agnello Morato Júnior. Quando eu estou no Centro Espírita Esperança e Fé ou na Santa Casa e eu olho para Santa Cruz, eu vejo 4 ruas. Voluntários da Franca, Marechal Deodoro, Fernando Lima, Saldanha Marinho. Essas 4 ruas morrem na rua da minha casa se não existissem as casas, morreriam na porta da minha casa. Você olha para esses morros, se não tivessem as casas, seriam morros desérticos, porque não possuem árvores plantadas nessas calçadas. Eu estou falando de 4 ruas
ruas principais da cidade. Quando eu estou na Santa Cruz e olho ao contrário, a mesma coisa eu percebo. E a minha calçada? Como é que tá? Graças a Deus, tem uma árvore. Eu tenho várias dentro do meu quintal. Então, para a gente pensar aí, essa fala não é de julgamento, de forma alguma, é para a gente pensar na minha responsabilidade quando eu for falar ou julgar o outro. Porque depois desse período de tormenta do Rio Grande do Sul, aparecerão outros por causa da nossa invigilância. E também aparecem os julgamentos, as causas, o porquê. Nós vamos perguntar por quê? Por que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul? E aí a gente vai colocar numa questão kármica, uma questão reencarnatória, uma questão de provas de expiação. Não, é falta de mau uso do nosso livre-arbítrio atual. Nós estamos destruindo o nosso planeta, a nossa casa e a casa dos outros, porque nós não mandamos em tudo aqui. Tem outros moradores, muitas vezes irracionais, que estão tendo as consequências disso. Eu agradeço imensamente a oportunidade que a Tânia está me dando. É uma imensa alegria sempre estar com vocês. Eu fico muito feliz de estar encontrando, seja online, seja presencial. E eu gostaria de aproveitar e fazer convites para vocês, para que vocês participem da Semana Regional, encontro de oradores, encontro de passe. Agora nós teremos coordenação de reunião mediúnica. E nós teremos um trabalho que o Idefran começou, que é o adubo da figueira que nós somos. Figueira ainda que damos pouco frutos, já damos, tenho certeza que sim, mas que é o congresso. Nós temos a honra de ter na cidade de Franca o 2º congresso, e nós teremos outros 5 vinhateiros que virão adubar: Haroldo Dutra Dias, Arthur Valadares, Alex, Mayra e outros trabalhos durante 2 dias. E nós, espíritas, não estamos fazendo a inscrição do congresso. A gente gasta com 10 pizzas no parque, no carnaval, seja onde for, mas não vai lá e compra o ingresso. E aí os espíritas vão ficar fora do congresso. Na semana do congresso, todo mundo vai querer ir. Não vai entrar, porque não tem vaga para todo mundo. Tem 1.300 vagas. Só que nós somos 100 casas espíritas, façamos as contas. Quem fez inscrição até agora? O pessoal de fora, que veio o ano passado. Os espíritas de Franca não estão fazendo. Então, nós precisamos repensar quais são as nossas prioridades. Eu não pago um evento espírita. Mas você paga para beber uma cachaçinha de vez em quando, ou algum tipo de viciação que você tem. Às vezes eu sou uma centopeia, quero ter 100 pares de sapato, mas eu não compro ingresso para um evento espírita para pagar as despesas, e nem é para ter lucro. Obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez o carinho de sempre, e eu estou à disposição de vocês. Como acho que vocês sabem, eu acho que vocês sabem, não sei, eu quebrei o pé há uns 30 dias quase, então eu estou afastado do meu trabalho. Então eu tenho até amanhã para conversar com vocês, eu estou à disposição, eu estou na minha casa, tem água do lado, então eu estou à disposição de vocês. Obrigado, meus irmãos. Jean, não sabia que você ia passar por um acidente, meu amigo. Nós agradecemos muito a sua boa vontade, a sua participação aqui conosco, trazendo reflexões que a gente necessita, né? Porque é muita coisa que o Jean estava ali falando, né? Deu para a gente lembrar lá do nosso estudo do livro Voltei, né? Que a gente fica com aquela coisa, principalmente aquela coisa de não se perdoar, ficar sempre lá no passado, né? E nós vimos que quando nós vamos para a espiritualidade, a gente tem que caminhar para frente, né, meus amigos? Então, Jean, gratidão, meu amigo, muito obrigado. Se você precisar da nossa ajuda, cooperação, nós estamos aqui, viu? Gratidão mesmo. E quando surgir cursos novos lá, me passa que eu aviso o pessoal aqui. Dos comentários do Jean, eu acho que ele é um sortudo de poder ter uma árvore em casa, porque não é da cultura de Franca. Você não tem terreno nas casas para ter uma árvore, né? Quando você tem um pequeno quintal, minúsculo, é cimentado. Sim, quando você consegue ter um espaço para... isso aí vem uma questão que eu acho, assim, fugindo um pouquinho do assunto, do plano diretor de Franca. Franca não tem um plano diretor, então, quando começa a construir esse negócio de casa de meio terreno,
acabou, nem espaço na rua para estacionar não tem, que dirá uma árvore. E hoje a gente está com É uma coisa que eu isso, reclamo muito aqui, por exemplo, e eu moro na beira da rua, tem meio metro de calçada e uma rua estreita. Então, é complicado. Mas a gente pode ter as nossas plantinhas, né? Isso é o que eu tenho, são plantinhas Nossos ornamentais. vasinhos aqui, que os maridos vão brigando, né? Porque tem bichinho, mas aqui o meu corredorzinho é cheio de plantinha verde. Muito obrigada, Odília, pela sua participação. Meus amigos, a semana que vem é a nossa última semana do mês de maio, então é da USA Intermunicipal. Nós vamos ter conosco aqui o nosso amigo Edivaldo Flauzino, né? Ele é um trabalhador de Franca, mas também ele é um trabalhador de Ribeirão Preto, né, Jean? Se eu não estou enganado, ele faz esse trabalho. Então, estão todos convidados. E na primeira semana de junho, a Valdete vai voltar conosco com um estudo, meus amigos. Ela está preparando um estudo super legal do Novo Testamento ali, da Bíblia, até pediu o Velho Testamento também. Então, vamos ver aí o que a Valdete vai estar trazendo para nós nesse estudo, né? Porque nós precisamos estudar a doutrina espírita, o Novo Testamento. Eu falo porque, assim, sendo cria da evangelização, a gente pega muitos evangelizadores que nem o Novo Testamento sabe aí abrir e procurar, né? Versículo, capítulo, né? E os evangelistas. E a Valdete vai fazer um trabalho aí conosco, tá? Então, fica aqui o convite já de 2 futuras reuniões nossas. Agora, meus amigos, vamos para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto está ali organizando para fazer a oração. Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos deixar essa equipe de bons amigos espirituais adentrar dentro dos nossos lares, trazendo a paz, trazendo a luz, trazendo o amor para os nossos lares, fluidificando as nossas águas. Nesse momento também, eles nos traz a paz que o nosso corpo espiritual necessita, que reflete o nosso corpo material. Rogamos, então, Senhor, por todos os nossos entes queridos, os nossos amigos, por aqueles também que estão mais distantes, aqueles que se perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nos lares de idosos. E não esquecendo também os nossos irmãos lá da região sul. Que esses irmãos possam ser amparados, fortalecidos na caminhada que terão da agora para frente, mas principalmente também aos irmãos que desencarnaram, que eles possam ir despertando serenamente, acolhido pelos seus entes queridos, que possamos sempre vibrarmos o amor, a paz e a fraternidade. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha
a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Então, muito obrigada, Sr. Adalto. Agradecemos aos amigos que estão aqui conosco na nossa sala virtual, os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, que todos possam ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Fiquem com Jesus e até a semana que vem. Obrigada. Obrigado, pessoal. Com Deus. Até a próxima. Até. Até a próxima. Gratidão, meu amigo.